Hoje quem vai dar aula é o professor Eliezer, que vocês já conhecem. Eu acho que ele é da casa, ele é muito querido. Vou passar para ele, porque hoje o palco é dele. Obrigado, Johanna. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui hoje e um agradecimento especial, porque hoje eu tive um imprevisto e a gente precisou de adiar nosso encontro, que aconteceria às 14 horas, mas eu não pude. E a gente adiou para 6 horas, e pelo menos boa parte dos que estão participando da disciplina já estão aqui. Quero agradecer muito a compreensão de vocês. Nós estamos, neste semestre, na proposta dessa disciplina, fazendo um painel de autores. E foi uma conversa que surgiu no colegiado, e depois eu e Johanna negociamos com a professora Amália, e fomos identificando, além dos autores, os professores que tinham essa disponibilidade, afinidade, proximidade com o pensamento do autor. Eu logo me coloquei à disposição para o Paul Ricoeur. E por quê? Eu vou fazer só um comentário sobre isso, né? Eu não sou um especialista em Paul Ricoeur, não tenho nem formação em filosofia, ele é um filósofo, mas o meu interesse em Paul Ricoeur tem a seguinte história. Em 2007, eu recebi um convite para participar de um grupo de estudo sobre Paul Ricoeur. E, naquele momento, a gente nem tinha esse livro ainda distribuído, lá em 2007, quando nós começamos esse grupo de estudo. Então, professora Lídia, da UF, que ela vai vir um dia aqui, professora Geni, da Unirio, a gente começou a estudar e usar, inclusive, inicialmente, o texto em francês, e a gente traduzia notas, e começamos a ler. Então, desde esse momento, eu passei a me interessar por esse autor, mas sobre aquilo que esse autor fala sobre o campo da memória. Então, ele é um filósofo, mas é um professor de filosofia, mas que dedicou energia para sistematizar uma compreensão sobre esse campo que nos interessa muito, o campo da memória. Então, essa história, e por que eu insisti nele, e ele sempre tem sido uma leitura para mim? Porque quando eu estava fazendo o meu doutorado no programa de memória social, eu fazia uma investigação sobre um processo histórico de institucionalização do campo dos arquivos no Brasil. E o que o Paul Ricoeur me ajudou muito naquele momento foram duas propostas teóricas dele que me ajudaram bastante. Quais são essas duas propostas, né? Uma primeira foi o quanto ele articula o fenômeno da memória ao uso da linguagem, e aí a linguagem como uma instância de observação e análise, para mim, sobre o fenômeno da memória. Isso foi um primeiro ponto interessante que me fez, enfim, trabalhar com Paul Ricoeur. E o segundo ponto é uma ideia dele de que a gente pode pensar uma política de justa memória. A gente pensar que, socialmente, nós construímos memória e podemos, sim, negociar e trabalhar com uma noção de política de justa memória. Medidas mesmo, medidas, enfim, legítimas de lembrar e de esquecer. Então, essas duas coisas me fizeram investir no Paul Ricoeur, me fizeram usá-lo na minha tese de doutorado, e, em algumas ocasiões, a professora Evelyn
e a professora Vera Dodebey me chamavam para ir na disciplina de Memória e Instituição para falar do Paul Ricoeur. E eu pedi, então, para vocês considerarem como referência do nosso encontro de hoje, esse livro, A Memória, a História e o Esquecimento. Ele é originalmente escrito e publicado em francês, mas ele é traduzido pela editora da Unicamp, e isso no Brasil acontece em 2007. O Paul Ricoeur é um autor de uma produção muito extensa. Vocês estão me ouvindo, Johanna? Maravilha. O Paul Ricoeur é um autor de uma extensão, de uma produção muito extensa. Eu vou até compartilhar aqui uma tela. Vou compartilhar primeiro uma tela aqui de Wikipedia mesmo, para a gente só perceber a extensão do que tem publicado por ele. E depois eu vou usar uma apresentação para a nossa conversa. Então, vocês estão vendo essa imagem da minha tela? Sim, sim. Sim. Paul Ricoeur nasce em 1913, morre com 92 anos em 2005, há 15 anos, e ele tem essa extensa obra que, enfim, tem muita coisa também traduzida para o português. Um livro muito conhecido dele no contexto brasileiro, além do A Memória, a História e o Esquecimento, é o livro Tempo e Narrativa, é mais de um volume, né? E o Paul Ricoeur, então, é um filósofo, professor muito produtivo e que, inclusive, tem um horizonte meio diversificado. Ele investe em vários temas, desde comentários até de textos sagrados, até questões como essa que nos interessa muito, de memória. Eu vou compartilhar agora a minha apresentação, que eu quero usar como roteiro para a nossa conversa aqui hoje. Então, a gente está nessa disciplina de Fundamentos e Perspectivas em Memória Social. Hoje, especificamente, a gente vai olhar o Paul Ricoeur. A gente não vai olhar tudo que o Paul Ricoeur produziu, a gente sequer vai considerar tudo o que ele apresenta nesse livro. A gente vai considerar o que ele apresenta, sobretudo, na primeira parte desse livro, que é sobre memória. A gente tem, ainda neste livro, uma segunda parte, uma segunda sessão grande, que ele faz uma explicação sobre o campo da história. Na verdade, o que ele quer produzir é uma argumentação que seja uma espécie de epistemologia do campo da história. E uma terceira parte desse livro em que ele vai, sobretudo, despejar questões morais dele e falar sobre essa ideia política de justa memória. O nome dessa sessão é a condição histórica. A condição histórica, por exemplo, que tem seus limites. O Paul Ricoeur é alguém que usa a expressão memória feliz, mas a memória pode ser infeliz, e nesse fenômeno da memória existem situações limites em que o esquecimento é um caminho que se deve tomar, e ele chama até de caminho que se toma pelas portas do perdão. Então, tem 3 partes esse livro, mas o que nos interessa, sobretudo para pensar numa importante contribuição dele, especificamente para o campo da memória social, é a primeira parte desse livro, A Memória, a História e o Esquecimento. Originalmente publicado em 2000,
mas traduzido e publicado no Brasil em 2007. Vejam só, aqui nesse slide tem 3 pontos, que seriam 3 preocupações que ele mesmo indica como razões que fazem ele encarar uma empreitada dessa. É um texto síntese, é um texto bastante esquemático, é um texto de resumo dessa compreensão dele, relacionando memória, história e condição histórica. Primeira preocupação que ele chama atenção seria pessoal, e ele diz que é uma questão séria a experiência temporal e a operação narrativa. A questão da experiência e da narrativa. Essas coisas, elas não se equivalem, nem sempre se equivalem, ou elas comumente não correspondem, e para ele, essa é uma questão orientadora. Intriga muito ele. Como é que ele concilia experiência e narrativa? Segunda questão, ele diz que é de ordem profissional, e nessa de ordem profissional, ele quer dar uma resposta para uma infinidade de convites que ele recebe e que ele participa de debates e de mesas que querem diferenciar memória de história, que querem problematizar tensões entre memória e história. Ele, um pouco nesse livro, quer dar conta de apresentar não uma resposta, mas as considerações dele sobre esse conflito. E a terceira preocupação, ele diz que é de ordem moral, e essa foi um ponto interessante, né? Porque eu queria estudar o processo de institucionalização de um campo que comportava internamente organização de grupos que não compartilhavam um projeto em comum para esse campo, e nesse processo histórico de institucionalização desse campo dos arquivos, as disputas internas de grupos, enfim, foi alguma coisa que modelou a institucionalidade do campo, mas que numa construção de memória sobre esse percurso, a ideia política de justa memória me encantou, e eu fiquei pensando que, no meu trabalho, eu me orientaria por uma perspectiva como essa. Primeiro, a ideia é política, é uma ideia política de justa memória. Dessas medidas de lembrar, dessas medidas de considerar como, dentro daquele campo que eu estava estudando, os grupos reivindicavam e participavam de etapas de um processo histórico que institucionalizou ele. Então, eu acho importante a gente começar levando em consideração essas preocupações dele, e depois disso, acho interessante olharmos, e o texto dele é todo assim, esquemático, olharmos para a estrutura da primeira parte do livro, da primeira grande seção do livro, que é sobre memória, e que ele dá o nome de memória, da memória e da reminiscência. Ele é um filósofo, portanto, a gente tem que lidar no texto com esse modo, né? Esse modo de recorrer aos termos no original, e aí ele, sobretudo, vai beber em Platão e Aristóteles, então a gente tem toda hora parênteses com termos
em grego, e depois, quando ele está usando, enfim, alemães e tal, também parênteses com essas expressões do termo na língua original desse filósofo que ele está mobilizando. Mas a estrutura dessa primeira etapa, dessa primeira parte do livro, que é sobre memória, se divide também em três. E aqui eu acho muito interessante. O que eu coloquei em vermelho, azul e verde não é exatamente o que ele diz, mas é o que a gente pode depreender que resume cada uma dessas três partes da primeira sessão. Se a primeira sessão é para falar sobre memória, a primeira coisa é que ele se aproxima dessa problemática com um posicionamento filosófico a partir da fenomenologia. Então, ele é alguém que vai buscar compreender a questão da memória filosoficamente, se aproximando dela por essa perspectiva, de que ele esteja se aproximando e buscando compreender o fenômeno da memória. E aí, didaticamente, isso surge. Ele está querendo entender o fenômeno da memória, e esse fenômeno da memória teria, pelo menos, como importante, o primeiro aspecto, considerarmos do que lembramos. O que a gente lembra? Esse é um texto que vai, o tempo todo, trabalhar com uma ideia de que a memória é um fenômeno que envolve capacidade de pessoa, e ele acredita muito nessa categoria. Ele, enfim, dribla indivíduo, dribla sujeito, mas pessoa é alguma coisa que ele acredita, em outros textos desenvolve isso. Mas do que lembramos? A memória é uma capacidade de pessoas e a lembrança é um objeto. Do que lembramos? Que objeto é esse que a gente lembra? Do que a gente lembra? Pelos títulos que a gente tem aqui nessa sessão, nessa primeira, já é uma dica. Ele acredita que o que a gente lembra é uma imagem. A gente vai passar um pouco sobre como ele constrói esse entendimento dele, usando... Desculpa, gente, eu tenho que permitir alguém que está tentando entrar. Então, do que lembramos, ele vai usar muito os autores gregos, ele vai usar, é importante aqui, o Bergson, e onde ele chega? Ele chega numa ideia de que o que a gente lembra é uma imagem, mas vamos caminhar daqui a pouco para saber como é que ele faz esse percurso. O segundo ponto, que ele chama de memória exercida, usos e abusos, o que ele trata é construir uma explicação sobre como é que a gente lembra, como é que funciona essa operação de memória. E aí ele, enfim, vai usar alguns autores, usa muitos autores da filosofia, mas, por exemplo, um outro autor até das ciências sociais. Mas nesse segundo ponto, o que ele, de fato, está intentando
buscando construir uma explicação sobre como funciona essa nossa operação de lembrar. Nosso exercício de memória, ele comportaria abusos, tanto no 2.1 quanto no 2.2, tem o abuso da memória artificial e tem o abuso da memória natural, mas sempre abuso. E o terceiro ponto, alguém que, pelo menos, a ideia de abusar estaria sempre inserida no modo como lembramos. Terceiro ponto, esse é bem interessante, porque ele está propondo, então, uma construção teórica sobre quem lembra. E tem 3 aspectos aqui. Um, em que ele vai até Agostinho, a gente vai olhar daqui a pouco, de quem, na filosofia, pensa que quem lembra é o indivíduo. E ele vai radicalizar nessa ideia. Depois, ele vai radicalizar e caricaturar Halbach para dizer que, olha, tem quem pense que quem lembra nunca é um indivíduo. É sempre memória coletiva, é sempre nas marcas de um grupo. E depois, no terceiro ponto, ele um pouco que se apresenta, e isso é muito raro no texto, porque o texto dele é sempre essas notas de fichamento dos autores que ele vai mobilizando, mas, pelo menos em 2 momentos, a gente tem aqui, no que eu estou apresentando para vocês agora, o Paul Ricoeur vazando. Né? Primeiro ponto, eu acho que essa é uma construção dele, explicar a memória a partir da fenomenologia, com importância para essas 3 provocações, do que lembramos, como lembramos e quem lembra. E acho que o outro ponto importante em que ele escapa, né, o Paul Ricoeur escapa, tem a ver com esse último subitem em que ele está querendo conciliar. Quem lembra? Quem lembra, a gente só pode explicar essa agência pensando que as lembranças são operações que a gente pode... Então, o que eu estava dizendo é que o Paul Ricoeur, de alguma maneira, ele vaza nessa estrutura. Essa é uma estrutura que desvela um pouco desse entendimento dele sobre o campo da memória, e também, nesse último ponto aqui, a atribuição dos 3 sujeitos, uma ideia de que essa agência não é do indivíduo, não é do coletivo, essa agência envolveria sempre atribuirmos de modo articulado ao eu, e aí a ideia dele, a categoria importante para ele é pessoa, né? A pessoa, aos seus próximos e ao outro. Isso é importante. E, sobretudo, quando ele diz que essa agência do lembrar nos importa mesmo na etapa em que ela ingressa na esfera pública do uso da linguagem. Então, essa agência do lembrar, ou essa agência da memória, para ele diz, olha, vai nos interessar entender isso, e vai ser uma chave para a gente compreender como isso funciona, na medida em que a gente considera a etapa em que ela já ingressou no uso da linguagem. E aí a gente está sempre falando com o próximo e respondendo ao outro. O eu, o próximo e o outro. A gente pode falar disso um pouco mais daqui a pouco. Deixa eu permitir mais alguém que está querendo entrar aqui.
vamos lá. Comentar algumas coisas sobre esses pontos. Do que lembramos? Ele está indo agora para autores gregos. Então, ele é alguém que está mobilizando aqui o mundo das ideias de Platão, ele está mobilizando aqui Aristóteles, e uma ideia de que o que a gente lembra está sempre com essa moldura da anterioridade. No senso comum, a presença do passado parece ser uma imagem com a qual representamos o que aconteceu. Ele está começando e vai terminar nesse ponto. Imagem. Ele também fala de que há, na tradição filosófica, uma desvalorização da temática da memória, sobretudo quando ela é associada à imaginação, e aí, nesse ponto, ele distingue que a memória ela é diferente da imaginação, porque a memória teria um estatuto de verdade, de verídico, de fidelidade, o que a questão da imaginação não tem esse compromisso, permite, enfim, até uma liberdade fantasiosa. Então, memória é diferente de imaginação, ele está marcando isso. Está mobilizando aí os gregos, e, no fundo, o que ele quer dizer é, quando a gente pensa no que ele está chamando de fenômeno da memória, quem nos ajuda a explicar são os gregos. São os gregos quando falam, enfim, usando, enfim, as imagens de que a gente é quase uma experiência espiritual o que nós lembramos. E o Platão dizia que a gente vai reconhecendo as coisas, porque já tinha pelo menos uma ideia disso, e a gente sempre recorda, e que as coisas estariam no mundo das ideias, enfim. Ele vai recuperar isso, e ele vai recuperar isso por que razão? Né? Porque ele entende que a nossa experiência de lembrar envolve a elaboração de uma imagem. Ele não fica só com os gregos, ele usa os gregos para fazer essa explicação, mas ele chega ao Bergson, e a gente está falando de um filósofo no final do século XIX, início do século XX, que vai explicar essa questão do que a gente lembra, dizendo que é uma operação que envolve imagem. A gente atualiza uma imagem, a gente tem inscrito alguma coisa sobre a experiência que se atualiza no presente e que isso se manifesta para nós de modo imagético. Ele usa o Bergson e reforça isso. Então, do que lembramos para o povo que quer, a gente está falando de uma imagem, mas não é uma imagem fora do estatuto ou fora da dinâmica do verdadeiro. E ele quer o tempo todo distanciar de imaginação, porque imaginação é inventar a imagem, mas memória ela pode ser aquilo que eu
encontro, pode ser aquilo que eu me esforço para me encontrar com ela, mas sempre uma imagem, e uma imagem nesse estatuto de verdadeiro, nesse estatuto de fiel ao que não está presente no tempo atual. Ele vai, enfim, investir muito nessas apresentações do pensamento de Aristóteles e de Platão, mas isso não nos interessa tanto. Acho que é importante a gente olhar para esse esquema explicativo dele como um todo e perceber aqui, pelo menos de uma maneira ampla, essa contribuição dele para entender o campo da memória. Enfim, aí ele diz, olha, a fenomenologia é o que eu considero. Eu considero a memória um fenômeno, eu entendo ela sim, e até usa muito Kant, né? Eu não posso ter acesso à coisa em si, mas o meu conhecimento é um fenômeno. É um fenômeno de entrar em contato com ela e o que ela significa para mim. Essa operação do conhecer do ponto de vista fenomenológico, né, é o que ele explora, e reforçando a ideia da imagem como o objeto da nossa memória, a nossa lembrança. Eu citei aqui um trecho que é um pouco síntese e arremate dele do que lembramos. Isso é Bergson puro. A lembrança pura e vivida não estaria ainda na forma de imagem, e seria essencialmente virtual, mas capaz de conduzir a lembrança em imagem, e essa se atualiza no presente. Do virtual passa para o efetivo. E aí ele diz, podendo ser alguma coisa, usando uma imagem, né, que me ocorre, ou fruto do meu trabalho de recordar. E essa compreensão, o plano de fundo da resposta dele, de que lembramos? Sentimos e sabemos que alguma coisa se passou, que alguma coisa teve lugar, a qual nos implicou como agentes, como pacientes, como testemunhas, por uma imagem. Por uma imagem que ela, claro, ela precisa se efetivar no presente, ela tem, ele usa na explicação do Bergson, né, ela tem seu escrito virtual, seu escrito como potência, mas que no presente se atualiza. Do que a gente lembra uma imagem. E aí, depois disso, o Paul Ricoeur vai falar sobre como é que a gente lembra. E do que a gente lembra, ele chega a usar essa expressão de estar inscrito numa perspectiva cognitiva, mas ele diz que a explicação dele sobre como a gente lembra, isso está inscrito numa perspectiva pragmática. E eu gosto muito dessa construção dele sobre como a gente lembra. É claro que acho ingênuas algumas apropriações dele de autores das ciências sociais, parece para mim ingênuo, né? Mas memória exercida, como é isso? Ele diz, do jeito que o historiador faz história, todos nós fazemos memória. E sempre
um uso abusado na perspectiva dele. Mas divide essa explicação dele em 3 pontos, né? Da memorização, da memória impedida e da memória manipulada. Essa ideia de memorização, ele diz que o fenômeno da memória ele pode ser observado, pelo menos como ele funciona, né? Inclusive nos nossos modos de aprender saberes. E ele vai falar sobre processo de ensino e aprendizagem por memorização. Aqui ele vai falar do quanto a gente tem metodologias de decorar um conhecimento, esse fenômeno da memória. E ele chama isso de memória artificial. Ele chega a usar, enfim, autores gregos falando sobre como o mestre ensina discípulo para chamar atenção para o quanto, nesse processo, a gente pode observar um fenômeno de memória e ele está inscrito nessa lógica de memorização do conhecimento que se repete, que se recapitula. E aí ele diz que claramente pensarmos em atletas da memória. Ele também usa na questão da apropriação de ofícios. E ele usa o exemplo de arte, né? Um exemplo artístico, musical, falando do quanto o modo como a gente lembra pode envolver, esse fenômeno pode envolver uma espécie de dedicação, treinamento, onde você adquire uma certa espontaneidade, repetindo, treinando, memorizando, e aí ele diz, olha, dá para observar aí um fenômeno da memória. Em todos os casos, ele vai considerar um abuso, né? Mas aqui ele está falando de saberes e ofícios que são adquiridos por treinamento, por repetição. E tem uma nota muito interessante nesse ponto, em que ele está falando do próprio trabalho dele como acadêmico, né? E ele diz, olha, eu posso observar esse fenômeno da memória na medida em que eu esqueço que não sou a origem do que eu estou falando. Mais ou menos o seguinte, ele estuda tanto Santo Agostinho que chega uma hora em que ele esquece que algumas coisas são do Santo Agostinho e ele passa a se sentir a origem disso. E um pouco disso que ele está falando, e ele está chamando isso de esquecimento esclarecido pela via da memorização. Como lembramos, esse seria o primeiro ponto dele, de que esse fenômeno da memória pode ser observado num projeto mesmo, artificial, de se apropriar de saberes, de ofício, e que a gente esquece que não é a origem do que a gente sabe. Depois ele vai tratar de abuso, não de uma memória artificial, mas assim, olhar para
a experiência, e quando a gente olha para... Ele diz, né, quando a gente olha para a experiência, ele diz, olha, o primeiro ponto é pensar que a memória natural, essa imagem que a gente atualiza no presente sobre o passado, pode estar imerso numa, ele usa essa expressão, né, numa enfermidade, obstáculos e resistências às recordações de episódios traumáticos. Nesse ponto aqui, ele vai citar até Freud e vai tentar fazer uma espécie de translado mesmo de questões da psicologia para um plano social. E ele está falando de que a gente tem essa experiência de trauma coletivamente e que, do jeito que a psicologia trata do luto, trata dessa necessidade do sujeito desse trauma, né, ele encarar essa nova ordem de realidade e como isso é uma espécie de situação de enfermidade. A experiência é ruim e ela gera, enfim, dificuldades para a pessoa continuar. Eu até coloquei aqui uma imagem que eu selecionei, foi quando, numa outra ocasião, eu apresentei esse trecho do Paul Ricoeur, né? A gente está falando aqui daquela escola em que o rapaz, o ex-aluno, né, entra e mata, e a escola é fechada, e coletivamente a gente tem ali uma experiência de resistência, ninguém quer voltar na escola no outro dia. E tem ali, enfim, a necessidade do trabalho, do luto, mas essa é uma situação que ele chama do nível patológico da memória natural, do fenômeno da memória desse plano natural. Natural, que ele quer dizer, do mundo da vida, né? Ele é um filósofo da fenomenologia. Depois ele diz que a gente tem abusos num nível prático, no nível político, do que lembramos, um abuso no nível prático tem a ver com as nossas construções de versões sobre o passado, que elas são monumentalizadas, que elas são oficializadas, e que o Paul Ricoeur disse, ela sempre envolve questões de poder e instrumentalização. Eu acho que um exemplo ícone desse argumento do Paul Ricoeur, eu até coloquei uma imagem aqui, né? Como Tiradentes, a gente está falando do quanto na trajetória da nossa república isso é revisado, e é claramente isso, né? Um determinado acontecimento que ele tem usos oficiais de acordo com interesses políticos. Eu acho que esse talvez seja um bom exemplo para a gente considerar o argumento dele. Nesse ponto, né, como a gente lembra, sempre um abuso. Ele começou lá com a ideia de memória artificial, muito relacionada
a como a gente se apropria de ofícios, de saberes, mas depois vai para o mundo da vida, como ele diz, né? E vê uma memória enferma, vê uma memória manipulada, instrumentalizada por relações de poder, mas ele difere isso de um outro ponto que eu acho muito interessante, que ele diz sobre ético-político. Isso aqui está em muita sintonia com a ideia política de justa memória para ele, que esse seria um abuso legítimo em que a gente encontra coletivamente medidas de lembrança e medidas de esquecimento para seguir socialmente, ou uma sociedade. Ele chama isso de nível ético-político, memória obrigada, dever de memória. E dizer você se lembra também é dizer você não esquecerá. Passamos, pois, a ordem ao abuso da memória obrigada, mas ele acredita nessa agenda mesmo política. E eu pensei numa imagem sobre uma questão próxima de nós, e aí eu lembro de uma questão do período da repressão política no Brasil, entre 64 e 85, que, desde os anos 90, né, a gente tem essa construção de que, primeiro, tem que ter reparação material aos diretamente envolvidos. Segundo, tem que ter uma conscientização, precisa ser dito isso. Isso precisa ser mostrado. E a gente chega, enfim, até o plano de um projeto como esse, Memórias Reveladas, chega a um plano de experiências nacional e estaduais, até municipais, de Comissão da Verdade. E, claramente, o que ele está falando sobre como nós lembramos, e esse como nós lembramos inscrito num nível ético-político que ele chama de memória obrigada. Eu acho interessante aqui pensar em outra coisa também, que no contexto brasileiro, a gente se refere a isso como o direito de memória. E ele é um autor francês, né, um professor na França de filosofia, e que ele, naquele contexto, ele inclusive chama isso de dever de memória. Eu acho que já há uma distância, né, em relação aos nossos debates públicos, né? A gente fala de direito à memória e ele está chamando isso de dever de memória. Acho importante essa diferença. Então, ilustrado aí esse como lembramos e esses abusos, segundo Paul Ricoeur, a gente vai para essa última parte do texto, que ele diz sobre quem lembra. Quem lembra? E é claro que eu acho que circula muito, bem senso comum mesmo, né? Que a gente, no programa Memória Social, a gente está marcando o que está chamando de fenômeno da memória no plano do coletivo. Mas o Paul Ricoeur, ele tenta radicalizar aí essa provocação. Quem lembra?
sou eu que lembro, e aí eu para ele, pessoa, eu disse, olha, se eu for por Agostinho, eu acredito que eu que lembro. E ele vai fazer uma viagem numa obra do Agostinho chamada Confissões, e o sujeito fica conversando com a alma dele e entrando em contato com essas imagens todas. E ele diz, olha, essa é uma explicação de que o fenômeno da memória deve ser atribuída a mim como pessoa. E eu acho essa imagem legal, né? Esse olhar interior seria você ficar olhando para cima e lembrar do fusquinha do seu avô e você com seus primos. Mas não é mesmo nem a ideia do Paul Ricoeur. Ele está mobilizando e radicalizando essa direção de pensar que a pessoa lembra. Depois ele vai para a categoria de memória coletiva e pensar que essa memória está marcada, está nos quadros de um pensamento coletivo, está inscrito socialmente. Isso aqui, né, é no quadro de um pensamento coletivo que se realiza o ato pessoal de recordar e fazer isso socialmente, marcado pelo lugar, pelas relações mantidas, imerso nesse contexto. E por isso ele vai usar o Halbach e vai apresentar e radicalizar essa explicação também. Mas depois de radicalizar, aparece o Paul Ricoeur, né? Aparece o Paul Ricoeur e sugerindo que a gente deve, enfim, não desfazer qualquer noção de pessoa, sujeito. Ele diz, tem que ficar entre essa sociologia da memória coletiva e a fenomenologia da pessoa lembrar. Considerando tanto a possibilidade de consciência do eu, da pessoa, como a capacidade de entidades coletivas marcar esse horizonte do que lembra, do que se lembra, e compartilha as lembranças. E ele diz, é na região, é na instância da linguagem, é nessa instância da memória declarada, a lembrança é dita, ela é pronunciada, ela ingressa no discurso, e esse discurso é seu, mas ele o tempo todo ele é seu, junto com seus próximos, e essa ideia de próximo para o Paul Ricoeur é uma ideia daqueles que você não se sente ameaçado, porque também tem aqueles que você se sente ameaçado e que você está respondendo, se defendendo. Então, por isso que ele disse que é você, o próximo e o outro. Essa alteridade. Eu acredito que me ajudou muito essa perspectiva do Paul Ricoeur. Acho que é um autor que a leitura do texto dele gera uma sensação de que é muito hermético, mas também tem esse plano em que a gente percebe de modo mais panorâmico o que ele constrói e por exemplo, para mim foi muito útil, e tem sido muito útil na minha inserção no campo da memória social. E até porque eu estou na linha de memória e linguagem,
Então, essa argumentação do Paul Ricoeur é um modo muito consistente para mim de articular memória e linguagem, memória e discurso. As minhas considerações gerais, a partir dessa apresentação mesmo, da primeira parte do livro do Paul Ricoeur, é que ele acredita que essa memória é capacidade. É capacidade de significar as coisas, significar a si. Ela é um fenômeno. E ela é um fenômeno em que o que a gente lembra, ele classifica como uma operação de imagem. A gente lembra de uma imagem. A memória, esse fenômeno tem sempre um objeto, a lembrança, a imagem. E como a gente lembra, ele coloca tudo dentro dessa categoria de abuso, né? E quem lembra, ele encontra essa saída. Quem lembra? Ele encontra a saída de que a gente deve trabalhar com o discurso. E no discurso, com as marcas articuladas do eu, do próximo e dos outros. Eu gosto muito do Paul Ricoeur, recomendo a leitura dele. Certamente nenhum de vocês leu o livro para essa aula, mas fica uma dica. Um autor interessante e, enfim, que pode ser mobilizado para a pesquisa de vocês. Obrigado pela atenção dos que ainda estão aqui. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário. Oi. Eliezer, antes da gente abrir para eles, eu só queria... mais uma pergunta, na verdade. Na verdade, é porque eu acho que eu não entendi direito. Quando ele fala da questão do abuso da memória, né? Que até você coloca aquele paralelo de como lembramos. Quando ele trata desse abuso, não é no sentido da palavra abuso, né? Engloba mais coisas do que isso. Não é negativo o que eu estou dizendo. Não. É sempre um exagero, né? É nesse sentido, né? Então... Eu entendo na questão política, né? Assim, a questão da memória institucional, da memória política. Então, isso eu entendo que sempre acontece um abuso. Mas não é necessariamente isso, né? É uma noção mais larga dele. Não porque, assim, a gente só... Eu diria que há abuso só na situação... Ele deveria usar a ideia de abuso só na situação dessa instrumentalização do poder, em que você tem uma manipulação mesmo na versão. Aí valeria abuso. Mas ele diz, ele usa essa expressão sobre o fenômeno da memória, né, ser sempre um abuso. Ele, inclusive, separa, né, abuso natural e abuso artificial. Entendi. Aliás, memória artificial. Né? E essa ideia de abuso, para ele, é sempre o exagero, o desequilíbrio, o desmedido. Né? Tá ligado mais com o fenômeno da memória, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente trata dessa obsessão pela memória desde o século XX, isso seria um abuso da memória, né? Não é necessariamente uma manipulação de informações passadas. Não. Tanto é que tem o abuso da memória como manipulação. É um dos tipos, Isso, né? eu vi. Da instrumentalização.
Mas é curioso, assim, um filósofo como ele é um filósofo com uma formação meio teológica, então ele vive mobilizando isso, ele tem textos de comentários sagrados, de textos sagrados, ele é uma figura bem interessante. E acho que um emblema muito curioso assim, é como ele faz um fichamento do Halbach. É muito curioso. Nossa, olha o modo como ele vê o argumento do Halbach. É um Paul Ricoeur. É esse filósofo cristão. É muita informação, né? Assim, eu gostei. É verdade, é verdade. Eu acho que foi muito pouco tempo para a gente. Eu acho que tinha que ser uma coisa assim, separada em umas 3 aulas. Eu acho que entender um pouco. Se a gente vai para o texto, a gente começa a ter a necessidade da legenda, né? Então, você tem que parar naquele autor. Agora, ele está citando Locke. Está citando Locke por quê? E o que ele traz de Locke? E o que Locke pensa? Só que ele faz uma rede muito grande. Então, eu acho que numa situação como essa aqui, o possível é a gente olhar para um plano mais amplo e ver que é um autor que apresenta uma contribuição para o campo da memória social, sim. E, num plano amplo, eu tentei esquematizar aqui para a nossa conversa. Não, eu achei que foi ótimo. Você conseguiu pegar, assim, pontos interessantíssimos, que eu até fiquei encucada com a história do abuso, porque eu acho que tem um pouco a ver com a minha aula. Por isso que eu... Vai ser, né?